Boa noite, aqui é o pastor Hélio Pilvezan Filho falando, né? Estamos aqui na igreja de Interlagos. Hoje é dia 28/7, agora são 8 horas da noite. E você provavelmente deve ter visto aí as gravações e tudo mais, né? Saiba que nós somos uma igreja, essa igreja tem cultos regulares, né? Todo domingo às 18 horas. Às terças-feiras nós temos a escola do Alicerce Bíblico, onde a gente estuda a palavra, faz abordagens para que você possa conhecer melhor a palavra e defender a sua fé. E espera só um minuto, às quintas-feiras, nós temos quinzenalmente, às quintas-feiras, que é hoje, né? A escola da doutrina bíblica, onde a gente faz estudos bem aprofundados da palavra. Todos esses cultos da semana duram 1 hora, tá bom? E o nosso culto de domingo dura aproximadamente 1h45. E você é nosso convidado, pode vir participar conosco, só peço que você entre com a câmera e os microfones desligados, né? Nós temos também um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, e lá você vai encontrar os nossos horários de culto, e tem um botãozinho aqui, ó, né, do lado superior direito, e você vai ter um botãozinho ao vivo lá. Você clicando no botão ao vivo, você cai nessa sala aqui, tá bom? Então, vamos estudar a palavra, fique atento, se tiver dúvidas, você pode passar as suas dúvidas para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Deixa sua pergunta lá, ou deixa seu telefone, ou a gente entra em contato, conversa com você, se for o caso, tá bom? Então, fica à vontade, hoje a palavra vai ser dada pela irmã Eliette, ela vai falar sobre a ira, né? A ira. Então, pega aí o seu caderninho de anotações, tá bom? Para você gravar os versículos e os assuntos, tá bom? Eu vou fazer uma pequena oração, mesmo que você esteja vendo uma gravação, não tem problema nenhum, a oração é válida do mesmo jeito, tá bom? Fecha seus olhos e vamos orar. Deus Pai, Deus querido, Deus eterno, nós te agradecemos por tudo que nós temos, Pai. O Senhor tem alimentado a tua igreja com a tua palavra. E eu peço agora, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, trazendo uma mensagem direto aos nossos corações. Abençoa a Eliette, abençoa a casa da Eliette, livra a Eliette de todo o mal, e põe na boca da Eliette, Senhor, as tuas palavras, aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus que eu oro, amém. Então, Eliette, é com você. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos, logicamente, têm percebido que às quintas-feiras, quinzenalmente, nesse culto de doutrina, nós temos trazido temas polêmicos, porém totalmente respaldados na palavra de Deus, totalmente respaldados na Bíblia, né? Aqui a Bíblia é o nosso livro de fé, é o nosso guia, né? É a bula do medicamento que a gente tem que tomar. E então é muito importante que os irmãos que não entenderem alguma coisa façam perguntas, né? Principalmente se for os irmãos domésticos aqui na fé, né, que tem toda a intimidade conosco, que possa fazer perguntas, porque realmente esse tema é um tema difícil. Por quê? Porque todas as igrejas cristãs, de um modo geral, veem que existe um Deus no Velho Testamento, que criou o homem em carne, que é também chamado de Deus das nações, de Deus da guerra, de Deus do ouro e da prata, esse Deus que deu uma lei para a condenação do homem e que reinou
com os seus anjos em todo o Velho Testamento. E, de repente, aparece o Messias, que era prometido como o Messias de Israel, mas que agora a gente sabe que é o Messias de toda a humanidade, que é Jesus Cristo, com uma proposta totalmente antagônica, oposta ao que era falado por aquele Deus Jeová do Velho Testamento. Né? Então, era aquele Deus que valorizava o ouro e a prata, e Jesus fala, olha, o dinheiro é a raiz de todos os males. É aquele Deus que criou o homem, que vestiu o homem com a carne, né? E aí, Jesus fala, olha, a carne para nada aproveita. Para herdar o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Então, aquele nascimento físico, carnal que tivemos, não vale para o reino do Pai. Temos que nascer novamente, né? Que está em João 3, a história do Nicodemos. Então, aquele Deus irado, que hoje a gente vai falar de ira, aquele Deus cheio de ira e de furor do Velho Testamento, de repente Jesus veio revelar um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de mansidão, e principalmente falar, olha, observem uma coisa muito importante, em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, se Deus não muda, só nos resta a pensar na possibilidade que Jesus mesmo falou, eu vim revelar o Pai, eu vim revelar um Deus que vocês não conheciam. Então, se nós não conhecíamos esse Deus não pode ser aquele Deus que já era conhecido. E que, na verdade, as obras são opostas às obras de Jesus. Então, irmãos, a Bíblia inteira respalda a nossa, esses nossos estudos que provam que Jeová não tem nada a ver com o Pai de Jesus, porque Jeová é o Deus que reina neste mundo, é o Deus das nações. E o Pai nunca veio aqui na Terra. Jeová se fazia conhecido, o Pai nunca foi visto por ninguém, porque o Pai está na luz inacessível. O único mediador entre nós e o Pai é Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo, podemos chegar ao Pai. E quando Jesus subiu ao céu, ressuscitado, ele nos deixou o Espírito Santo, que é a pessoa de Jesus Cristo aqui. Quando falamos com Jesus e falamos com o Espírito Santo, é mais ou menos indiferente, né? Então, nós temos mostrado nessas quintas-feiras muitas características marcantes, né? Entre a personalidade do Pai e a personalidade de Jeová, ou a personalidade de Jesus Cristo e a personalidade de Jeová. E são situações tão evidentemente opostas que é impossível, irmãos, a gente achar que eles são da mesma natureza, da mesma estirpe, que são o mesmo Deus, né? Então, hoje nós vamos falar sobre ira, né? O que é ira? Né? Ira é um sentimento, é um movimento da alma que nos traz, eu vou falar nós, porque todas as pessoas, principalmente as que não têm Jesus Cristo, têm ira, é normal, é um sentimento normal, né? Então, quando a pessoa está com esse sentimento no coração, na alma, geralmente ela quer desejar um mal para outra pessoa, porque ela se sentiu ultrajada, ela se sentiu humilhada, ela se sentiu ofendida, né? Então, ela começa a alimentar na alma dela um desejo de, muitas vezes, causar um dano a alguém, né? Ou
mesmo que não seja causar um dano a alguém, ela começa a alimentar dentro dela um sentimento chamado ódio, chamado rancor. É uma coisa que fica o tempo todo lembrando a pessoa com o nosso sentimento negativo em relação a essa pessoa, né? E muitas vezes a pessoa que está com raiva quer até ter um desejo de vingança, né? A gente vê muito, assim, casal que, vamos dizer, a mulher abandona o marido, ou a namorada abandona o rapaz, e ele fica com raiva dela, com ódio dela, e quer se vingar, e muitas vezes chega até ao homicídio, né? Homicídio, matar alguém que ele amava tanto, né? Mas ele não suportou a humilhação, não suportou a ofensa, não suportou a raiva, ele não sublimou aquilo, né? Não transpassou aquilo, né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Provérbios 27:3, que tem algumas características, né, da ira, porque Provérbios todo mundo sabe que é um livro que fala muito de sabedoria, né? Então, Provérbios 27:3 fala assim, 27, verso 3. A pedra é pesada. E sempre Provérbios vai usar coisas da natureza, né? Porque fica uma coisa transcendental, né? Atemporal, aliás, não tem tempo. A pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. Olha, irmãos, que palavra! A ira é um peso, porque a ira realmente é um peso no coração. Quando a pessoa tem raiva de alguém, tem ira em relação a outra pessoa, aquela ira é um peso tão grande no coração que faz mal para ela mesmo. Não faz mal para a pessoa que é odiada. Que sentimento não é ação, né? Só se a pessoa colocar em ação aquele sentimento de raiva. Mas enquanto ele é sentimento, enquanto ele não passa para uma ação, ele está prejudicando a pessoa que está com raiva, que está com ira, que está com ódio, né? Por isso que aqui fala que ambas são mais pesadas que a ira, tanto a pedra como a areia. Quem carregou já uma carriola de areia, uma carriola de pedra, sabe quanto elas são pesadas, o quanto sofre, né, uma pessoa, às vezes, para carregar aquilo, principalmente numa subida. Imagina esse sofrimento sendo a ira, né? O verso 4. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Que aqui, irmãos, são sentimentos que às vezes podem andar juntos, né? A inveja, eu acho que já deriva um pouquinho para outra definição, mas o furor pode estar muito associado com a ira, né? O furor seria mais colocar em prática, né? Aquela ira. Então, irmãos, geralmente quem tem ira pode perder a razão, pode perder o controle da situação. Por isso que em Tiago 1,19, se os irmãos quiserem abrir, Tiago 1,19, fala justamente que o homem, que o ser humano, ele tem que ser tardio em irar-se. Porque vocês viram que a ira, ela pesa no própria pessoa que está com aquele sentimento, né? Então, Tiago 1,19 fala assim, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quer dizer, não, o que está falando de Tiago é assim, olha, não se ire. O verso 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, irmãos, a gente vê que a ira é uma coisa que nos afasta de Deus. Nós vemos na Bíblia que tem duas situações de ira. Uma é a ira do homem, do ser humano, do homem e da mulher. Quando fala homem, você já sabe que é homem e mulher. Uma é a ira do homem, e outra é a ira de Deus. Tá?
Mas a gente vai ver onde nascem, daqui a pouco a gente vai ver, de onde nascem essas duas iras, tá? Tanto a ira do homem como a ira de Deus. Tá? E eu vou pegar alguns versículos que falam sobre a ira de Deus, para a gente poder identificar que Deus é esse, né? Então, se o Pai não quer que nós fiquemos irados, né? Como está dizendo, né? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Será que Deus poderia se irar? Né? Essa é a minha pergunta. Se em Tiago 1,20 nós acabamos de ler, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se a ira do homem não opera a justiça de Deus, dá para se perceber que Deus não tolera muito a ira, né? Que Deus se entristece com a ira, que Deus não quer que o homem esteja em ira. Se nós temos que ser imitadores de Deus, não dá para a gente conceber, se eu tenho que ser imitadores de Deus, então Deus não deve se irar, porque Ele não quer que eu me ire. Acho que deu para entender assim o raciocínio, né, irmãos? Então, a Bíblia, vamos dizer, ela faz um paralelismo interessante entre ira, o ódio, a falta de perdão, com treva. E faz também o paralelo de amor, mansidão, benignidade com luz. Tá? Então, a gente já viu que a ira é um sentimento maligno, tá? Não é o sentimento de Deus, e quem tem ira, geralmente, está fugindo da benignidade, né, irmãos? Porque a benignidade, ela vai aplacar aquele sentimento de ira, né? Então, o que a gente percebe também no Velho Testamento, que aparentemente a ira é um sentimento que também está presente nos anjos e também está presente no chefe daqueles anjos do Velho Testamento, que se chama Jeová. Né? Jeová é uma divindade, é um Deus que ele rege, de uma certa maneira, principados e potestades. Todas as hostes espirituais, anjos, estão, principalmente esses que estão aqui na Terra, eles estão subordinados a Jeová, né? Que é o exército dos céus que o Senhor Deus Jeová distribuiu entre a terra. Se os irmãos quiserem, eu posso encontrar aqui o versículo. Eu acho que em Deuteronômio 4,19, pastor, que eu não tenho aqui, esse versículo fala que os exércitos de Jeová são os anjos, e eles estão subordinados a Jeová. Tá? Então, o pastor está colocando aí, deixa eu só minimizar aqui, irmãos, que eu quero ler aqui. Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos. O que está dizendo aqui? Que o sol, a lua e as estrelas, figuradamente, representam seres espirituais, que são o exército de Jeová. E aqui está falando que o Senhor teu Deus, quer dizer, Jeová repartiu a todos os povos. Então, irmãos, voltando, o que a gente depreende, entende daí? Que esses anjos, eles têm sentimentos também, porque Jeová tem sentimento. Jeová tem uns sentimentos muito parecidos com os sentimentos humanos, né? Ele tem soberba, ele tem ira, ele se zanga, ele tem furor, né? Então, são por isso também que o homem tem a natureza de Jeová, que veio lá daquele sopro divino. Vocês entendem como tudo se interliga? E para o homem,
receber Jesus Cristo, ele tem que renegar o velho homem e nascer de novo. Né? Quando a gente tem, irmãos, essa visão doutrinária, que a Bíblia prova que ela é real, a gente consegue encaixar todas as coisas como se fosse uma luva. Né? Então, uma coisa a gente sabe, irmãos, o nosso Pai de amor, o Pai de Jesus Cristo, eu não vejo a Bíblia falando que ele se ira, né? Então, eu queria que o pastor abrisse 1 João, capítulo 1, verso 7, que fala exatamente isso, esse paralelismo entre a ira e as trevas, e principalmente entre o amor e a luz. Então, 1 João, capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, vocês viram aqui, olha, a luz, ele está na luz. Então, se nós estamos na luz, nós temos comunhão. Aqui não está dizendo, se eu estou na luz, eu vou brigar com todo mundo, eu vou ter ira com todo mundo. Não, comunhão. E comunhão envolve amor, irmãos. Então, isso quer dizer que o nosso Pai não tem muita coisa ou não tem nada a ver com aquela ira daquele Deus que se ira todos os dias, né? Muito pelo contrário, o Pai transforma o homem para que ele não se ire, ele seja tardio para se irar. 1 João, novamente, pastor, só que capítulo 4, verso 7. 1 João 4, 7. Que é tão importante, irmãos, o amor inundar o nosso coração, que quando o amor inunda o nosso coração, a ira vai embora, naturalmente, não é nenhum esforço que a gente tenha que fazer. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, irmãos, aquele versículo que eu falei, nisso conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqui está dizendo, aquele que não ama não conhece a Deus. Não adianta falar que a pessoa é cristã, é crente, e ela ser iracundo, ela ser irado, ela ser raivoso, tudo irrita, tudo incomoda, tudo ofende. Isso aí, irmãos, tem muito de ira e tem pouco de amor. Então, aqui está falando, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Se o amor é de Deus, irmãos, está se referindo a Pai, Filho e Espírito Santo, parece que não cabe muito ira num ser espiritual que é Deus, o maior ser espiritual que existe, inundado de amor. Como é que você vai pensar que esse ser inundado de amor tem muita ira junto? Né? Não dá certo, né? Quando eu digo que em Deus não há mudança, não há sombra de variação, irmãos, só para quem estiver anotando, que é interessante anotar, né, os versículos para rever depois, para estudar a palavra, se você gostou. E, aliás, se você gostou da palavra, passe esse vídeo para outras pessoas também, né? Mesmo que seja um ensino desafiador, esse que nós temos, é uma visão totalmente diferente do que fala a maioria, apesar que tem muita gente que pensa como nós, mas se você gostou, passa para outras pessoas, né? E se você gostar, anota, estude depois, reflita na palavra, para que não fique só aqui, para que você fixe no seu coração esses ensinamentos. Então, irmãos, se estiver anotando, Tiago 1,17, que fala que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Mas eu queria que o pastor abrisse em Mateus 11, 28, que é a maior explicação por que Jesus não se irava, ou por que o Pai não se ira, é porque é manso, é humilde,
Porque, geralmente, irmãos, quem se ira é pessoas que não têm humildade, né? Que não têm mansidão. Então, em Mateus 11, 28, fala assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, irmãos, é exatamente isso: ser manso e ser humilde, para que a gente possa ter descanso para as nossas almas, né? É interessante, irmãos, que eu contei, tá? A palavra ira aparece no Velho Testamento, e Apocalipse, que Apocalipse lembra muito o Velho Testamento, né? Então, a palavra ira aparece 295 vezes, quase 300 vezes aparece a palavra ira no Velho Testamento e Apocalipse. E no Novo Testamento, a palavra ira aparece 30 vezes. Então, vocês veem que é 10 vezes menos, né? A palavra ira. A mesma coisa a palavra furor, irmão. Se você fizer uma busca nesses programas de Bíblia, né? Como o Exorde, se vocês fizerem uma busca de furor, essa palavra, ela aparece 135 vezes. Dessas, 134 vezes é Velho Testamento. E apenas uma vez, furor, aparece na Bíblia, no Novo Testamento. Que não precisa de abrir, pastor, que esse furor nem era furor de Deus, era furor dos doutores da lei contra Cristo, que eles queriam matá-lo, né? Que está em Lucas 6:11. Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse Hebreus 3:10, que aqui a gente vai começar a desmistificar alguns ensinamentos que a pessoa fala: não, olha, tá vendo, o pai se irava também, o pai se indignava também, né? Então, Hebreus 3:10 fala assim: por isso me indignei contra essa geração. E a pessoa fala: Hebreus é Novo Testamento, né? Então, não é mais, é o pai que está falando, né? E não o Jeová, né? Então, Hebreus 3:10 fala: por isso me indignei contra esta geração. E disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Verso 11: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, irmãos, vocês veem que interessante esse Hebreus 3:10, né? Porque se eu estou falando que o Deus do Velho Testamento é o Deus da ira, Hebreus já é Novo Testamento, né? Mas, irmãos, Deus nos deu discernimento espiritual, porque as coisas na Bíblia são muitas vezes, vamos dizer assim, não quero falar difíceis, mas eu quero dizer que elas têm que ser, muitas vezes, discernidas espiritualmente, tá? Então, uma situação, você pode pensar, mas que história é essa que em Hebreus 3:11 está falando: assim jurei na minha ira? Eu acabei de ver que Deus é amoroso, que Deus não se ira, que em Deus tem perdão, tem benignidade, tem amor. E por que aqui está falando: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso? Então, irmãos, agora eu queria que o pastor abrisse em Números 32:10 para a gente explicar essa história. Porque Hebreus é um livro escrito para os hebreus, para os israelitas, né? Então, o que acontece? Quem disse essa frase: assim jurei na minha ira que não entrará no meu repouso, não foi o pai. Quem disse essa frase foi o próprio Jeová, em Números 32:10, quando o povo que saiu do Egito, que estava indo para Canaã, foi rebelde, e Jeová começou a querer matar todo mundo. Então, fala assim, Hebreus 32:10, quer dizer, Números, 32:10. Então a ira do Senhor Jeová se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, portanto não perseveraram em seguir-me.
exceto Calebe e Jefoné, o quenozeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Então, irmãos, aqui em Números 32, Jeová está jurando em cima da sua ira, que está dizendo, verso 10, então a ira do Senhor se acendeu, e aí ele está jurando que todas as pessoas, os homens que saíram do Egito com mais de 20 anos, não entraram na terra de Canaã, tá? É exatamente isso que está dizendo em Hebreus 3:11, certo? Outra situação, irmãos, que eu quero mostrar para vocês, que parece que o pai se ira também, né? Então, eu pensei algumas situações no Novo Testamento, porque o Velho Testamento está coalhado de situações que, como eu disse, tem 300 passagens, e eu não queria cansar aqui os irmãos falando da ira de Jeová, do furor de Jeová, que a ira de Jeová se acendeu. Eu prefiro gastar o tempo, empregar o tempo, investir o tempo para mostrar que, às vezes, o Novo Testamento se refere a Jeová, né? Agora, aqui, irmãos, Romanos 1:18. Romanos, que eu saiba, irmãos, eu posso estar enganada, mas Romanos, logicamente, foi uma carta escrita por Paulo. E quando Romanos foi escrito, aos Romanos, né? Paulo escreveu aos Romanos, ele ainda estava no começo da sua vida cristã, né? Então, eu vejo Romanos até o capítulo 6, 7, ainda tem muito de judaizante na vida de Paulo, né? Então, Romanos 1:18 fala assim, Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, esses homens estão negando a justiça de Deus, certo? Então, o que vai acontecer? Deus não guia a vida desses homens, Deus guia a vida dos seus filhos. Então, esses homens estão como soltos no universo, eles estão entregues às suas próprias paixões, porque eles não estão com a vida aos pés de Jesus. Então, aqui está dizendo, se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. E eu queria pulasse para o verso 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si. E verso 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, irmãos, o que a gente está vendo aqui nessa carta de Paulo aos Romanos? Que aqueles homens que cometiam torpeza, que eram pecadores, eles já estavam nas mãos de Jeová. Eles não estavam nas mãos de Jesus. Então, esse Deus que os entregou, a gente disse que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça, e os entregou à concupiscência. Esse Deus, irmãos, desses homens, não é o Deus que conhecemos, o Pai de Jesus Cristo. Porque esse Deus é o que rege a vida das pessoas que não estão com Cristo, porque quem está com Cristo sai debaixo da ira de Jeová, né? Por isso que está falando que eles honraram mais a criatura que o Criador, que eles cometeram torpeza, que eles se
se dedicaram às suas paixões, às infames, né? Esses homens não estavam com o Pai, né? Então, quando Paulo escreveu isso, irmãos, aliás, o Novo Testamento inteiro muitas vezes se refere a Jeová, mas não está lá a palavrinha Jeová, porque naquela época eles já não mencionavam a palavra Jeová nem Yahvé, porque eles tinham muito medo de pronunciar essa palavra e ter maldição sobre a vida deles. Então, eles falavam o Senhor, o Deus, né? E então, irmãos, fica mais ou menos implícito aqui que essas pessoas não estavam seguindo ao Pai. Se não estavam seguindo ao Pai, elas estão à mercê do Deus da carne, né? Então, por isso que aquele Deus dessas pessoas os entregou às suas próprias torpezas, né? Então, eles não estavam obedecendo a Jesus e automaticamente eles estavam com Deus desse mundo. Porque a pessoa ela tem que fazer uma opção na vida. Ou ela vai entregar a vida dela a Jesus Cristo e sair desse mundo, ou ela permanece nesse mundo. E o Deus desse mundo é o Deus das nações, é o Deus do ouro e da prata, como eu já falei, é o Deus que formou o homem, que formou a carne. Esse Deus é o que vai reger a vida da pessoa. Porque o homem, irmãos, ele não é um ser totalmente autônomo. O homem, ele está sempre subordinado a alguma entidade espiritual. Uhum. Ou a pessoa está subordinada a Jesus Cristo, ou ele está subordinado a esse exército dos anjos que Jeová distribuiu entre os povos. Né? Vocês entendem a força espiritual de tudo isso? E que isso também acaba por justificar essa desgraça toda que está nesse mundo? Vocês acham, irmãos, que essas pessoas que cometem tanta perversidade em nome do dinheiro, em nome do poder, tá certo, ela é ruim, ela tem uma má índole, mas também ela está sendo manipulada por alguma entidade espiritual. Porque esses movimentos que a gente vê no mundo, irmãos, de pragas, de pestes, de pessoas subjugando povos, isso aí, irmãos, não é possível que saia só do coração de um homem. Isso tem entidades espirituais atrás disso. Ideologia de gênero, erotização infantil, liberação de drogas, aborto. Irmãos, isso tem entidades espirituais atrás dessas pessoas, porque não é possível, irmãos. E essas entidades espirituais são aquelas lá que Jeová fala que ele distribuiu, né, para as pessoas que eu li para vocês. Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em João 3,16, que é um versículo que todo mundo conhece, que eu quero começar desse versículo para desenvolver um raciocínio que vocês vão entender quando eu digo que se a pessoa não está com Cristo, ela está à mercê do Deus desse mundo. João 3,16, porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok, amor de Deus, certo? Quem escolher a Deus não vai perecer, vai ter a vida eterna. Porque Deus, quando eu digo aqui esse Deus, meu Deus Pai, enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Jesus Cristo, né? Agora, aqui, irmãos, que é o principal. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, automaticamente já está condenado, porque automaticamente ele é um cidadão do mundo. Ele é um cidadão que está longe de Deus, que a vida dele não está sendo guiada por Deus. Aí a gente entende Romanos 1, né? Ele
Não, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amam mais a ira, os homens amam mais a treva, porque combina mais com a constituição dele. Geralmente a gente gosta mais do que a gente está acostumado, né, irmãos? Agora, eu, ainda no João 3, pula para o 36, pastor. Aqui no 36 fala assim, irmãos: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que Deus é esse, irmãos? É Deus Jeová, porque o Pai é amor. Quem se ira todos os dias é Jeová e não o Pai. Então, quando aqui fala, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não terá a vida, por quê? Porque a ira de Jeová permanece sobre ele. É o que eu falei. João, ele não mencionou o nome Jeová, porque eles não mencionavam. E, aliás, para João, irmãos, aqui é João Batista, não é João, o apóstolo do amor de Jesus, que a gente vai falar nele ainda. João Batista, ele não teve a revelação que Jesus era Messias, era filho do Pai e não filho de Jeová. Para João, era Jeová só, né? Que João, ele não tinha essa revelação que Paulo teve. Que Paulo teve e reputou toda a lei como esterco, né? Então, esse é o primeiro, é a primeira razão de João não ter deixado claro que a ira que permanecia de Deus não era do Pai, era de Jeová. Segunda coisa, irmãos, que a gente já falou aqui algumas vezes, mas eu vou deixar só a referência para os irmãos. João duvidou que Cristo seria o Messias do Pai, quando ele mandou os discípulos dele perguntar, né? És tu mesmo ou devemos esperar outro? Né? Aí Jesus fez os milagres e mostrou para os discípulos de João que ele era o Messias. Isso está em Lucas capítulo 7, verso 18, mas não precisa de abrir, vai até o 21, pastor. Mas não precisa. Terceira razão, irmãos, é que eu já disse que, por temor, os judeus não pronunciavam o nome de Jeová. Tanto assim que ninguém sabia depois se era Yahvé, se era Jeová, porque judeu só tinha vogal, agora que tem os pontinhos lá com as consoantes, né? Então ninguém sabia se era Jeová e Yahvé, porque ninguém pronunciava o nome dele. E a quarta razão, irmãos, e essa quarta razão em relação ao apóstolo, ao João Batista, eu vou deixar assim um ponto grande de interrogação para os irmãos, tá? Eu só vou ler o que está escrito na Bíblia, que está em Mateus 11:11, para os irmãos refletirem a respeito de João, né? Porque algumas pessoas falam até, será que João foi salvo depois desse Mateus 11:11? Eu não quero afirmar nada, eu vou deixar aqui para os irmãos refletirem. Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Então, Jesus via nele uma pessoa de valor. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior que ele. Sabe que dá a impressão, irmãos, que o último que subiu lá no céu é ainda maior que João Batista. Então, esse Mateus 11:11 dá a impressão que João Batista estava fora do reino. Mas eu não vou afirmar nada, porque a gente sabe do valor de João Batista, né? Como um desbravador, né? Como um desbravador das verdades, né? Então, que inclusive ele morreu porque ele falava as verdades, né? Agora, na Bíblia, irmãos, tem outro João. É o João que se chama também de apóstolo do amor, né? O João, o apóstolo do amor, que Jesus tinha ele como muito querido, né? Então, se ele era chamado de apóstolo do amor, é que realmente ele tinha muito amor. E quem tem amor não tem ira, né?
Mas, de vez em quando, o homem velho de Jeová, eu acho que dava um pouco assim os ares de vida dentro daquele João. Tanto assim, irmãos, que eu não vou ler tudo, mas a gente já viu várias vezes essa passagem, que os apóstolos, eles, quando passaram em Samaria, não quiseram receber, e João e Tiago falaram que se o Senhor Jesus queriam que eles pedissem para descer fogo do céu, como Elias fez. E Jesus falou, vós não sabeis de que espírito sois. Naquele momento, João se sentiu ofendido, se sentiu irado e quis usar a mesma arma que Elias usou, que foi, essa arma, descer fogo no céu, foi referendada por Jeová, através da ira de Elias. Né? Isso está em Lucas 9, de 51 a 55. Não precisa de abrir, não, pastor. E essa passagem de Elias, quando ele mandava vir fogo do céu, está em Segundo Reis 1:10, tá? Também não precisa de abrir, pastor. Que fala essa história de descer fogo do céu, que realmente é um episódio muito irado de Elias. E João, o apóstolo do amor, né? Que a pessoa pensa, puxa, ele tem tanto amor. Então, irmãos, a gente tem que sempre tomar cuidado que o velho homem está sempre querendo ressuscitar, né? Dar os ares, né? E querer usar as ferramentas que o velho homem tem, uma delas, né, é a ira, né? Então, irmãos, esse versículo, eu queria que o pastor abrisse, que está em Salmos 7:11, para os irmãos verem que a gente não está inventando, que tudo tem um respaldo bíblico, né? Então, a gente vê o quanto que o Jeová é o opositor do homem. Salmos 7, verso 11. Deus, aqui está se referindo a Jeová. Deus Jeová é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Então, irmãos, isso não combina com o Deus de amor, né? Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Então, a gente vê que a ira de Jeová o leva a ser como se fosse um opositor, né? Como ser um opositor ao homem. Isso aí é muito sério, irmãos. E a gente vê que em Jó 6:4, também eu queria que o pastor abrisse, que aqui está falando, né, em Salmo 7:12. Bom, em Salmo 7:11, a gente já viu que Deus se ira todos os dias, e no 12 fala que se o homem não se converter, Deus afiará a espada. Mas é interessante, irmãos, que em Jó 6:4, ele usa as suas flechas, mesmo aqueles que o seguem, o obedecem, o amam, como Jó, que era irrepreensível. Então, fala assim, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito, e os terrores de Deus se armam contra mim. Então, a oposição de Jeová contra o homem é tão grande que essa oposição é tanto para os que não se convertem a Jeová como os que se convertem, né? Então, é uma coisa muito séria, né? Porque Jeová, ele tem um rancor, uma ira tão grande que até sobre os que o temem, os que obedecem cegamente, como Jeová fazia, ele pode lançar flechas, né? Flechas ardentes, né? E a gente vê, irmãos, que em Jeová, ele tinha, assim, tão pouca misericórdia, que tem uma passagem que Moisés teve mais misericórdia que Jeová, tá? Moisés, como que desafia, né, a Jeová, porque o Jeová estava com um furor tão grande, se o pastor quiser abrir, essa passagem está em Êxodo 32:9, né, que Jeová estava com tanto ódio, tanta ira, tanto furor, que ele queria matar todo o povo que tinha saído do Egito. Então, Moisés teve que se interpor, fazendo uma mediação. Olha, Jeová, se tu matares, os outros povos vão falar, mas ele tirou o povo do Egito para matar todo mundo, né? Então, Êxodo 32:9 diz assim:
Disse mais o Senhor Jeová a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele, a minha ira, o meu furor, o meu ódio, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Verso 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor Jeová, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tirasse da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Então, vocês veem que Moisés teve que ter intelectualmente, engendrar uma situação muito peculiar para que Jeová desistisse daquela situação. E aí a gente vê, né, que Abraão conseguiu demover Jeová parcialmente, né, porque a gente viu também que em Números ele matou todos que tinham mais de 20 anos, que saíram do Egito, né, com mais de 20 anos. Então, no verso 14 fala, né, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Aí a gente fica pensando, né, irmãos, será que o pai se arrepende, né? Será que muitas situações, né, essa situação, Jeová se arrependeu, ele se arrependeu de ter terminado o mundo, uma inundação, né, Jeová se arrependeu, então a gente fica pensando, será que Deus se arrepende? Será que Deus, que é perfeito, se arrepende? Não, irmãos, Deus não se arrepende. Então, o que a gente sabe, irmãos? Que Jesus veio revelar o verdadeiro Deus, o Pai. E quando Jesus subiu ao céu, Jesus nos deixou o Espírito Santo, que é Deus aqui na terra, que é Jesus aqui na terra. E Deus sabia, logicamente, que existia um Deus chamado Jeová, que existe aqui na Terra hostes espirituais que o homem tem que lutar contra isso, e tem que lutar até contra a sua natureza carnal, né? Então, tudo isso é uma transformação devagarzinho que vai acontecendo em nossas vidas para transformar a ira que Jeová nos deu no nosso nascimento, né, em amor. É uma transformação que ocorre através do Espírito Santo em nossas vidas, né? 1 João 5:20, eu queria que o pastor abrisse também, que é interessante, porque nós sempre falamos, Jeová é um falso Deus, que os cristãos acham que é o Pai de Jesus. E aqui em 1 João 5:20 diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. É Jesus e o Pai que é o verdadeiro Deus. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Não aquele lá, Jeová, que vocês conheciam. Este é o verdadeiro Deus. Porque há muitos deuses e muitos senhores, né? Então, irmãos, a gente vê que quando Jesus veio, ele aboliu a lei, né? Isso está em 2 Coríntios, não precisa de abrir, pastor, só quem estiver anotando 3,14. Cristo aboliu a lei, porque a lei era de Jeová, e Cristo não tem nada a ver com Jeová. Se a gente quiser se salvar, irmãos, a gente tem que também sair da lei da ira, né? Então, por isso que quando Jesus fala assim, olha, vocês ouviram o que estava escrito lá na lei, que você tem que amar o teu próximo e odiar o seu inimigo? Não, eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos.
Porque o ódio, irmãos, vem da ira, o ódio vem da raiva, né? E Jesus fala, não, ame o seu próximo, mas ame também o seu inimigo, tá? Eu só vou deixar a referência, está em Mateus 5, 43 e 44, tá? Então, quando Jesus fala assim, olha, eu vim revelar o Pai, ninguém conhece o Pai, porque o que os judeus conheciam era aquele Deus que se irava todos os dias, né? Então, irmãos, estou já terminando, que já está quase chegando a 1 hora, né? Jesus, ele insiste para que nós abandonemos a ira. Jesus, ele deixa claro que a ira não pertence ao Pai, que o Pai é amor. Tá? Jesus, ele insiste em falar assim, olha, esse é o verdadeiro Deus. Em João 7:28, eu queria que o pastor abrisse, João 7:28, quando Jesus estava no templo ensinando, João 7:28, está escrito assim, irmãos, clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós conheceis-me e sabeis de onde sou, eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. O povo de Israel, irmãos, não conheciam o Pai, eles conheciam só Jeová. Eles conheciam aquele Deus das trevas, aquele Deus da ira, aquele Deus que não demonstrava amor, pelo contrário, demonstrava furor, demonstrava ódio, né? Por isso que Jeová muitas vezes se manifesta em trevas. E se você quiser buscar aqui nos estudos do site, tanto no site como no canal do YouTube Igreja de Interlagos, você vai achar um estudo sobre trevas, né? Por que trevas? Porque trevas tem a ver com ódio, tem a ver com furor, tem a ver com ira. E luz tem a ver com amor, né? Então, 1 João 1,5, irmãos. 1 João 1,5, eu queria que o pastor abrisse, que aqui está dizendo exatamente isso, irmãos. Treva é ira, luz é amor. Então, 1 João 1,5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Foi o que eu já falei para vocês. Se andarmos na luz, temos amor. E na Bíblia, irmãos, tem dezenas de versículos falando que Jeová mora nas trevas, que Jeová está nas trevas. Então, se ele é treva, ele não tem amor, ele está na ira. Por isso que ele se ira todos os dias. E na Bíblia está dizendo, irmãos, que a lei de Jeová opera a ira. Tá? Isso está em Romanos 4,15. Eu acho que esse versículo tem que ler, que fica bem claro que a lei de Jeová, ela traz a ira para o homem. Então, Romanos 4,15, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Porque onde não há lei, e essa lei, irmãos, eu sei que os irmãos sabem disso, mas às vezes a pessoa pode estar vendo pela primeira vez, essa lei não tem nada a ver com essa lei secular, né, do Código Penal. Essa lei é a lei de Jeová. Se a pessoa sair da lei e for para Cristo, a transgressão dela é anulada, né? Por isso que a Bíblia fala, né, que Jesus nos vivificou dos mortos. E Efésios, acho que eu vou terminar com esse versículo, Efésios 2:3.
Efésios 2:3, irmãos. Esse versículo resume bem. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O que quer dizer? Nós éramos, pela natureza, e pela nossa natureza carnal, a gente era filho de Jeová, né? E Jeová é o Deus da ira. Então, por isso que fala aqui, nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor nos amou, estando ainda nós mortos em ofensas, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Então, irmãos, essa palavra que eu quis deixar para os irmãos hoje, que ira tem tudo a ver com Jeová, e amor tem tudo a ver com o Pai. Se eu quero ser cristã de verdade, eu tenho que abandonar essa ira e estar com o amor de Deus. A ira é treva, o amor de Deus é luz. Amém, irmãos? Deus abençoe e que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações. Amém? Deus abençoe.